Antes de orarmos, vamos aquietar nosso coração e refletir um pouco sobre a verdade da palavra de Deus. Quando o Senhor criou o mundo, tudo era perfeito, puro, sem dor ou confusão. Adão e Eva caminhavam no Éden em comunhão direta com o Criador. Mas bastou uma escolha errada, um passo fora da vontade de Deus, para que o pecado entrasse no mundo como um veneno. Desde então, esse veneno se espalhou, não apenas na criação ao nosso redor, mas dentro de nós. A queda não quebrou só o equilíbrio natural, ela partiu o coração da humanidade. O pecado deixou de ser apenas um ato exterior e se tornou uma condição interior. Jeremias 17:9 nos alerta: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Sem Deus, nossos corações se tornam campo fértil para tudo aquilo que nos afasta dele. Inveja disfarçada, orgulho silencioso, desejos que nos afastam do que é santo. Essas sementes crescem sem serem notadas, mas quando frutificam, trazem dor para nós e para os que nos cercam. Mas ainda há esperança. Deus não nos deixou sozinhos. Ele conhece nosso coração e quer transformá-lo. Se você crê que Deus ainda transforma corações, escreva "Eu creio" nos comentários. Quando o nosso coração se afasta de Deus, mesmo que de forma lenta e silenciosa, ficamos vulneráveis. A confusão se instala, a alegria enfraquece, e o inimigo vê nisso uma oportunidade. Satanás não precisa de portas escancaradas. Ele entra pelas frestas, pelos momentos de cansaço, pelos pensamentos soltos, pelas dúvidas não resolvidas. Ele não chega sempre com ameaças gritantes. Muitas vezes, sua arma é o sussurro: será que Deus se importa mesmo? Você não é bom o suficiente. Talvez Deus tenha se esquecido de você. Ele planta inseguranças, distorce verdades e tenta abalar nossa identidade em Cristo. Ele sabe que, se conseguir mexer na nossa fé, já terá feito um grande estrago. Por isso, precisamos vigiar e proteger o nosso interior. Não podemos permitir que mentiras tomem o lugar das promessas de Deus. Você é amado, escolhido, protegido e guardado. A palavra de Deus é a âncora que mantém firme quem está à deriva. Quando tudo parece escuro, é ela que ilumina o caminho. Mesmo que você esteja cansado, com medo ou confuso, Deus está contigo. Ele não recua, não se cala e não te abandona. Ele luta por você até quando você sente que já não tem forças. Se você crê que Deus está lutando por você, neste exato momento, declare com fé: Deus é a minha força. Você não está sozinho. E mais do que isso, você não está indefeso. O mesmo Deus que criou os céus e a terra é aquele que entra na batalha ao seu lado. Ele não apenas observa o seu sofrimento de longe, ele participa, intervém, se move por você. Ele é o seu escudo quando flechas invisíveis são lançadas. Ele é o seu abrigo quando o vento forte tenta te derrubar. Às vezes, a guerra não é visível. Está acontecendo dentro de você, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas dúvidas que crescem em silêncio. Mas o Senhor conhece cada uma dessas lutas e não menospreza nenhuma delas. Ele está presente no seu caos. O Salmo 121, 7 e 8 declara: O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ele cuida do seu caminho, da sua alma e de cada detalhe da sua vida, até dos que ninguém vê. E quando você sentir que não pode continuar, lembre-se, você pode descansar em um Deus que nunca se cansa. Ele é sua rocha firme. Sua segurança não está na ausência de problemas, mas na presença de um Pai fiel que nunca perde uma batalha. Se você confia que Deus está contigo em todas as batalhas, escreva com fé: Deus está comigo. Nem sempre Deus nos livra do vale. Às vezes, Ele caminha conosco por dentro dele.
Há momentos em que a vida parece escurecer ao nosso redor e a esperança parece distante, mas mesmo nesses dias, o Senhor continua presente. O Salmo 23:4 nos assegura: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus não nos promete ausência de aflições, mas presença constante. Ele não foge dos lugares escuros. Ao contrário, ele entra neles com a sua luz. Há consolo na vara que corrige e no cajado que guia. Mesmo quando tudo parece desabar, ele permanece, firme, imutável, amoroso. Olha ao redor. O mundo está ferido. Vemos violência, divisões, injustiças, famílias sendo destruídas, corações se partindo em silêncio. E às vezes, essa dor não está só lá fora. Ela bate na nossa porta, entra na nossa casa, invade nossos pensamentos. É aí que sentimos mais forte o peso. Mas é também aí que Deus se revela com mais ternura. Ele não exige que você entenda tudo, apenas que você confie. Ele é Deus no dia claro e também no escuro. Sua presença é a diferença entre o desespero e a paz. Se você confia que mesmo no vale, Deus está ao seu lado, declare nos comentários: tu estás comigo. Há dias em que tudo parece demais. A mente cansada, o coração apertado, os sentimentos em conflito. As notícias são ruins, as pressões aumentam e a alma grita por alívio. Mas há um lugar seguro, um refúgio que não se abala com o vento ou com o ruído ao redor. Esse lugar é a presença de Deus. O Senhor não se assusta com o seu medo. Ele não despreza suas lágrimas. Ele não se incomoda quando você chega esgotado. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele mais quer que você se aproxime. Ele conhece as batalhas que você enfrenta por dentro e por fora. Ele entende os silêncios que ninguém percebe. Ele te guarda, te cerca com paz, te cobre com misericórdia. E mais do que tudo, Ele permanece. Ainda que tudo ao seu redor mude, Ele continua fiel. Em dias nublados ou ensolarados, Ele é o mesmo. E é nessa fidelidade que podemos descansar. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Tessalonicenses 3:3. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os protegerá do maligno. Essa promessa não é apenas bonita, ela é verdadeira. Você tem alguém que luta por você, que te sustenta quando tudo parece ruir. Se você crê que Deus é o seu refúgio hoje, escreva com fé: o Senhor é meu abrigo. Você já se sentiu cansado demais para continuar? Já teve dias em que até orar parecia difícil? Momentos em que a alma fica silenciosa, sem forças até para chorar? Se sim, saiba, você não está só. Deus não se afasta quando estamos fracos. Na verdade, é nesses momentos que Ele se aproxima ainda mais. Ele não exige palavras bonitas. Ele não cobra explicações. Ele apenas quer o seu coração sincero. Ele permanece ao seu lado quando tudo desmorona. Ele é aquele que te segura quando suas próprias pernas não sustentam mais. É a presença dele que transforma o caos em paz, o medo em fé e a dúvida em confiança. Não importa a tempestade, a voz de Deus ainda acalma ventos. Mesmo quando você não entende o porquê, pode confiar no com quem. E esse com quem é Jesus, fiel, presente e cheio de graça. Ele te vê, ele te ouve, ele caminha com você. Às vezes a maior vitória não é sair da luta ileso, mas sair dela com o coração mais rendido, mais confiante, mais próximo de Deus. Porque Ele não está te moldando apenas para sobreviver, Ele está te preparando para viver com propósito. Se você crê que a presença de Deus está com você mesmo no silêncio, declare nos comentários: eu não estou só. Em muitos momentos, o inimigo não ataca com força. Ele ataca com mentiras. Ele sussurra que você não é bom o suficiente, que ninguém se importa, que Deus está distante, que seus erros definem quem você é. Mas tudo isso é falso, e a palavra de Deus revela a verdade.
A Bíblia diz em 1 João 4,4: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Essa não é apenas uma promessa, é uma identidade. Você pertence a Deus, e isso muda tudo. Você não precisa se provar para merecer amor, não precisa vencer com as próprias forças, não precisa viver preso ao que passou, porque o que está em você é maior. O Espírito do Deus vivo, ele te chama de filho, ele te chama de escolhido. E quando Deus fala, toda mentira perde a força. Jesus não apenas venceu o pecado, ele venceu por você. A verdade dele te sustenta, te cura e te fortalece. E toda vez que você declara essa verdade, você está empunhando uma arma espiritual. Você está lembrando ao inimigo quem você é e, acima de tudo, a quem você pertence. Se você se agarra à verdade de que Deus é maior em você, comente com fé: maior é o que está em mim. Quando tudo parece escuro, há um nome que brilha como luz. Quando o coração aperta, há um nome que traz alívio. Quando o medo tenta dominar, há um nome que declara: você é mais que vencedor. Esse nome é Jesus. O nome de Jesus não é apenas simbólico, ele carrega autoridade. Autoridade sobre a morte, sobre os demônios, sobre o pecado, sobre o passado, sobre toda a dor. Ele não é apenas o Salvador que veio, ele é o Senhor que reina. Você não precisa ser o mais forte, não precisa ter todas as respostas. Você só precisa confiar no nome que está acima de todo nome. Porque quando você invoca Jesus, você chama aquele que tem poder para acalmar tempestades, curar feridas, restaurar lares, libertar mentes e renovar corações. Lembre-se, não há peso maior do que o nome de Jesus possa levantar. Não há cativeiro tão profundo que ele não possa quebrar. Não há noite tão longa que a luz dele não possa alcançar. Diante dele, todo joelho se dobrará, e com ele, nenhuma batalha é perdida. Se você confia no poder do nome de Jesus, declare com fé nos comentários: Jesus é meu Senhor e Salvador. Você já percebeu que há promessas na Bíblia que parecem ter sido escritas exatamente para os seus dias difíceis? Em 2 Tessalonicenses 3,3 está escrito: mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Essa não é só uma esperança, é um escudo. Quando você se sente vulnerável, Deus é sua proteção. Ele não fecha os olhos para os ataques que vêm contra você. Ele vê, ele age, ele defende, ele coloca limites onde o inimigo queria ultrapassar. Mesmo quando você não percebe, ele está lutando em seu favor. E o mais lindo é que ele não luta apenas com poder, ele luta com amor. O maligno pode tentar, mas não pode vencer quem está escondido em Cristo. Podem surgir armadilhas, mas Deus mostra o caminho de escape. Podem surgir acusações, mas Deus te chama de justificado. Você é guardado, protegido, sustentado, não pelas suas forças, mas pela fidelidade de um Deus que nunca falha. Por isso, caminhe com coragem, levante-se com fé. Não há mal que resista à presença de um coração que confia no Senhor. Se você crê que está debaixo da proteção de Deus, escreva nos comentários com confiança: o Senhor é o meu protetor. Não importa o quanto o mundo esteja abalado, o quanto o futuro pareça incerto ou o quanto o presente esteja pesado, existe um lugar seguro: a presença de Deus. É nesse lugar que o coração cansado encontra descanso. É nesse lugar que a alma ferida encontra cura. É ali, bem perto de Jesus, que encontramos vida verdadeira. A palavra diz em Isaías 43:2: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Note que Deus não promete evitar o fogo. Ele promete presença no meio dele. Essa promessa muda tudo. Você não anda sozinho. Deus não observa de longe. Ele entra com você nas batalhas.
Ele se assenta com você nas lágrimas. Ele caminha com você nos vales e também celebra com você nos montes. A presença dele é o que sustenta, transforma e renova. E quando essa presença habita em você, sua vida muda, por dentro e por fora. Então não viva apenas pedindo que Deus mude as circunstâncias. Peça que Ele transforme você no meio delas. Que Ele torne o seu coração um lugar onde Ele se sinta em casa. Porque quando a presença dele te preenche, o medo sai, a dúvida cala e a paz reina. Se você deseja viver cheio da presença de Deus, escreva com todo o seu coração: Eu quero mais de ti, Senhor.